Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Você perguntou se Pedro seria a pedra a qual Jesus se referiu. Em Mateus 16, de 15 a 19, eu entendo que ali mostra claramente que o Senhor iria estabelecer a sua igreja no futuro, como ele realmente fez. Ele fala, edificarei, o verbo no futuro, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas não edificaria sobre Pedro, e nem sobre qualquer apóstolo. Quando ele perguntou aos discípulos quem ele era, quem ele, Jesus, era, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, afirmou: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então nós temos um problema de tradução em algumas versões, porque as palavras usadas para Pedro e para pedra são diferentes no original. Pedro, sim, está no sentido de pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, já é outro sentido, é rocha. Quando ele fala, tu és Pedro, é como se ele dissesse, tu és pedra. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Existe um sentido diferente ali nas duas, na passagem. A pedra, portanto, sobre a qual o Senhor edificaria a sua igreja, era a afirmação de Pedro, que disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se você tiver dúvida quanto a isso, é só perguntar para Pedro. Como que a gente pergunta para Pedro? Lendo a carta de Pedro. O que Pedro escreveu na sua carta? Vamos perguntar a Pedro, quem é a pedra, Pedro? E ele vai responder assim, chegando-vos para ele, Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. 1 Pedro 2, de 4 a 8. Pedro respondeu quem é a pedra a qual o Senhor Jesus se referia. É evidente que Pedro refere-se a Cristo. Está falando de Cristo. Efésios 2 também não deixa dúvidas quanto a isso. Lá diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Versículos 20 a 21 de Efésios 2. Então, quando surge uma dúvida, é melhor perguntar para a pessoa que estava envolvida naquele episódio. Pedro, quem é a pedra? Pedro responde, ele, Cristo, pedra viva que os homens rejeitaram, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. 1 Pedro 2, de 4 a 10. Se você estiver lendo na Bíblia edição Ave Maria, que é uma edição católica, e é uma edição muito boa, até uma tradução boa, você verá o subtítulo que foi acrescentado dizendo Cristo é a pedra angular. Essa edição que eu tenho impressa tem esse subtítulo, Cristo é a pedra angular. Possivelmente o editor dessa Bíblia estava se referindo a Efésios 2,20. Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. O que eu vou transcrever, que eu vou ler agora, foi escrito por um historiador católico romano. Sim, ele diz assim, abre aspas, de todos os pais ou patriarcas que interpretaram estas passagens nos evangelhos, Mateus 16, 18 e João 21, 17, nenhum só as aplica aos bispos romanos como sucessores de Pedro. Nenhum deles explicou a rocha ou fundamento sobre a qual Cristo iria construir sua igreja como sendo o ofício dado a Pedro para ser transmitido aos seus sucessores, mas eles entendiam que se tratava ou do próprio Cristo ou da confissão de fé de Pedro em Cristo. Com frequência, ambos eram aceitas. Isso quem escreveu foi Ignaz von Dollinger, num livro chamado The Pope and the Council, o Papa e o Concílio, editado em 1869, na página 74. E mais um trecho, abre aspas, pois para os pais ou patriarcas, padres, né, trata-se da fé de Pedro, ou o Senhor em quem Pedro tem fé,
que é chamado de rocha e não Pedro. Todos os concílios da igreja, desde Nicéia, no IV século, até Constância, no 15º, concordam que o próprio Cristo é o único fundamento da igreja, isto é, a rocha sobre a qual a igreja permanece. Fecha aspas. Isso foi escrito por Pedro de Rosa, historiador católico romano, no livro Vigários de Cristo, O Lado Negro do Papado, publicado em 1988, nas páginas 24 e 25. E se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo.